Muito bom dia, minhas saudações a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É uma alegria, uma satisfação imensas recebê-los aqui. Meus amados irmãos, meus amados amigos, hoje eu vou tentar explicar um pouco sobre um tema um pouco complexo, um pouco polêmico, né? Sobre fractais, tá? Eu fui convidado na ocasião, né, pelo Cristiano, do canal Caminhos para o Amor, para participar de uma live, na qual fiquei extremamente feliz, encantado e muito agradecido pela oportunidade. E na ocasião, né, eu abordei um tema, né, um assunto referente a fractais. Né? O título do vídeo é Conexão com Deus e com todos os seus fractais. E eu trouxe ali naquela live, naquele vídeo, alguns assuntos, alguns temas pertinentes, né, ao assunto. Não consegui trazer tudo, né? Ficou faltando algumas informações, porque o tema é muito abrangente, né? Mas, enfim, a minha participação nesta live foi com o intuito de tentar explicar, elucidar, esclarecer alguns detalhes. Mas o tema é muito profundo, complexo. Muitas pessoas ainda têm dúvidas. A dúvida sempre existirá, né? Com o intuito de tentar esclarecer um pouco, né? Alguns pontos, algumas questões, senti uma intuição, né? Para trazer alguns pontos, alguns detalhes, né? Tentarei esclarecer, elucidar, explicar alguns detalhes sobre este tema, sobre este assunto tão abrangente e complexo também, né? Mas assim, quero inclusive, né, agradecer ao Cristiano, a Larice, Ana, Léo, a todos os trabalhadores do canal Caminhos para o Amor, que me deram uma oportunidade valiosíssima e muito grande quando eles me convidaram para participar daquela live. E agradeço muito a todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Estou aqui novamente para trazer outros detalhes referentes a este mesmo assunto. Tá bom? Então vamos lá. Gente, eu só gostaria de fazer um pequeno adendo, tá? Salientar, ressaltar de que eu sei muito pouco, eu ainda preciso estudar muito mais. O que eu vou trazer aqui será apenas uma contribuição do que eu entendo, do que eu sei, do que eu estudei, tá bom? Mas reitero aqui, tá, a necessidade de vocês procurarem também outras fontes, a fim de que vocês possam entender melhor sobre o assunto, tá? Pesquisem mais, busquem mais informações, porque existem informações que são verdadeiras, que são fidedignas, genuínas, e existem informações um pouco equivocadas aí, errôneas. Então, tomem cuidado, busquem várias fontes a fim de averiguarem, né, as informações da melhor forma, tá bom? O que eu entendo, o que eu consigo compreender sobre fractais é o seguinte, vamos lá então. Bom,
posso, em algum momento, receber a intuição, a canalização de alguma entidade espiritual, se assim for necessário, tá bom? Pode ser que em algum momento eu receba a intuição, a canalização de uma entidade espiritual ou não, porque às vezes a participação é tão sutil, tênue, que nós nem percebemos, né? Nós podemos perceber algumas irradiações em nossas mentes. Podemos perceber algumas intuições, radiações na mente, flashes, ou até mesmo uma canalização mais ostensiva, né? Então, depende, tá bom? Às vezes, a espiritualidade da luz quer que nós participemos de forma mais ativa para que nós possamos crescer, evoluir, progredir. Em outras ocasiões, a espiritualidade oferecerá o seu concurso, atuará inspirando, intuindo, canalizando, incorporando, né? Enfim, em alguns momentos, a espiritualidade da luz participará, né? Transmitindo muitas informações. Em outros momentos, a espiritualidade deixará que o médium ele participe mais, tá bom? Então depende. E em alguns momentos a comunicação pode ser tão sutil que nós nem percebemos, tá? Em algumas ocasiões, os espíritos eles podem se aproximar de uma forma tão sutil ou irradiar seus pensamentos de uma forma tão sutil que nós não percebemos, né? Em alguns momentos, os espíritos eles poderão se identificar ou não. Em outros momentos, os espíritos eles poderão transmitir imagens, mensagens, flashes, palavras, blocos de informações. Em outros momentos, não. Então depende, tá bom? Digo isso, tá? De forma sincera, franca, honesta e transparente, porque eu sou médium, né? Eu tenho faculdade mediúnica de intuição, de profecia, de cura, e outras faculdades mediúnicas estão sendo trabalhadas aos poucos, tá? Por exemplo, faculdade profética, a faculdade de vidência e outras também vão sendo aos poucos trabalhadas de uma forma gradativa, de uma forma constante, né? De uma forma responsável, tá? Mas é isso, né? Sou médium, tenho várias faculdades mediúnicas, como eu citei, né? Faculdade mediúnica intuitiva, profética, de cura, está sendo desenvolvida a dividência, tá? Psicografia, canalização e muitas outras, mas estou ainda engatinhando, porque preciso ainda aprender muitas coisas e me desenvolver muito mais. Então eu peço a compreensão de vocês, a paciência, tolerância, tá? E eu tenho certeza que eu ainda vou melhorar cada vez mais, mais e mais. Tá bom? Peço que me perdoem se eu cometer algum tipo de equívoco, engano, tá? Peço que me desculpem, mas eu vou me esforçar ao máximo para fazer o meu melhor e vou me esforçar também ao máximo, né, para oferecer, compartilhar, né, o meu melhor, tá bom? Então vamos lá. Gente,
vocês estão percebendo que eu estou deixando o cabelo crescer. Meu cabelo está crescendo. Geralmente eu gosto de raspar os meus cabelos, né? Então, assim, eu não sou careca, né? Mas às vezes eu fico careca por opção, né? Eu pego a minha máquina de raspar a cabeça, raspo o meu cabelo, né, na 0, às vezes na 1, né? Mas eu gosto de, às vezes, raspar a minha cabeça, raspar o meu cabelo, né, na 0, e então, geralmente, eu fico mais careca, mas eu sou careca por opção, tá bom? Eu tenho bastante cabelo, né? Eu já fui cabeludo, né? Já deixei o meu cabelo chegar até aqui, né? Passando aqui do meu tronco. Já fui cabeludo, já usei cabelo estilo Elvis Presley, James Dean, com topete, né? Costeleta. Já usei cabelo jogado também de lado, estilo surfista. Fui cabeludo. Depois comecei a raspar o cabelo. Gostava de usar estilo militar, né? Raspado dos lados. Aí comecei a raspar minha cabeça como os monges budistas. Enfim, vocês vão notar que às vezes eu estou mudando o meu visual, às vezes eu sinto a necessidade de mudar o meu visual. Então, vocês perceberão nos vídeos que ora eu estou careca, ora estou com cabelos, né? Então, assim, em várias fases da minha vida, eu usei vários tipos de cortes de cabelo diferentes, tá bom? Ora cabeludo, ora careca, mas enfim. Só para explicar aqui, às vezes alguém observa e paira alguma dúvida, né? Mas vamos lá então. Ao que interessa, só para quebrar um pouquinho o gelo, né? Para descontrair um pouquinho. Então vamos falar sobre o tema fractais. Meus amados irmãos, imaginem o seguinte. Imaginem que nós, todos nós, somos partes de Deus, né? Quando Deus criou não somente o mundo, mas quando Deus criou tudo, os universos existentes, Deus, então, em sua infinita sabedoria, misericórdia, generosidade, em sua inteligência incompreensível, ou ele se subdividiu, ou ele se multiplicou em infinitas partículas divinas. Nós ainda não sabemos sobre a origem, tá? É um grande mistério, tá bom? Então, assim, nós ainda não temos a compreensão de compreender sobre a origem. Um dia, quem sabe, um dia, quando alcançarmos e atingirmos um nível de perfeição muito grande, conseguiremos estar próximos ou perto, né, deste mistério, né? Então, o que nós entendemos, compreendemos é o seguinte, tá? Isto é uma visão minha, tá bom? É uma visão do meu espírito, é a forma como eu compreendo, é a forma como eu entendo, é a forma como o meu espírito consegue enxergar, decodificar e explicar, tá bom? Então vamos lá. Imagine que no começo, no início, não havia nada, ou havia, porque Deus sempre existiu, né? Deus, ele não foi criado, Deus sempre existiu, eis o grande mistério, né? Quem criou Deus? Se alguém tivesse criado Deus, este outro ser que criou Deus seria o seu predecessor, né? Ou antecessor. Então,
Este que teria criado Deus também teria sido criado por um outro ser. Este outro ser também deveria ter sido criado por um outro ser, e assim sucessivamente, né? Então, assim, Deus sempre existiu, né? Ele não foi criado, porque ele é o Criador. Então, Deus sempre existiu e sempre existirá. É o eterno, é o infinito, é o todo-poderoso, né? É o incompreensível. Então, o Criador, no início, como eu vislumbro, tento compreender e entender, né? No início de tudo, Deus estava em um local, e todo aquele local que era Deus desde o início, né? Porque Deus era o próprio local era Deus, ou o lugar era Deus, Deus era o lugar, enfim. Mas Deus foi expandindo, criando os universos, né? Então existia ali, por exemplo, no universo primário, existia ali então uma espécie de muro, parede magnética que representava ali um limite, um fim, mas que foi se expandindo, foi se expandindo, foi se abrindo, expandindo em todas as direções vetoriais, né? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás, em todas as direções possíveis, né? Direções que eu digo assim, direções vetoriais possíveis, né? Então, o universo ele começou a se expandir, a aumentar. Então, era um universo infinito, mas com uma finitude. Ou um universo finito, infinito. Porque ele tinha uma finitude, um limite, né, uma delimitação, mas que é infinito, porque ele se expande, ele aumenta de forma infinita, indelével. Por isso, os universos são infinitos, porque eles estão sempre expandindo com o poder de Deus. Então, as partículas divinas, ou seja, né, os átomos divinos, começaram então a expandir o espaço, a aumentar o espaço e criar toda forma de vida, né? Então, os átomos divinos, né, muitos dizem os fótons, né, ou partículas divinas, né, não importa o nome, existem muitas classificações, categorizações, diferenciações, termos, nomenclaturas diferentes para se retratar e explicar a mesma coisa, tá? Uns dizem partículas de Deus, partículas divinas, átomos divinos, átomos de Deus, fótons, enfim, essas partículas de Deus começaram então a sobrevoar o espaço e deram origem a tudo que hoje nós conhecemos como planetas, estrelas, asteroides, cometas, astros, nebulosas, galáxias, constelações, buracos negros, universos paralelos, universos dentro de outros universos, sóis, mundos físicos, mundos espirituais, porque a partícula de Deus que contém um germe, uma semente do poder de Deus, teve o poder e a capacidade de criar tudo. Por quê? Porque a consciência de Deus, a consciência divina, estava ali condensada nestas partículas divinas. Então, as partículas divinas são fractais, fragmentos ou extensões, continuidades de Deus. Então, as partículas de Deus deram origem, vida a tudo que conhecemos hoje. Por isso, Deus está em tudo. Deus está em tudo, em todos os universos existentes. Deus é o todo.
né? Deus, o tal, o caminho, a verdade, a luz, o poder, a fonte divina criadora, o criador, enfim. Deus está em tudo, ele é o todo. Então, se Deus está em tudo, ele vê tudo, observa tudo, ele administra tudo, governa tudo, ele sabe de tudo. Por isto, ele é conhecido como o onipotente, o onipresente, o onisciente, certo? Onipotente é o todo-poderoso. Onipresente está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente, porque ele tem consciência de tudo, sabe de tudo. Então Deus está em tudo. Deus está em todas as coisas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Ok. A partícula divina, a partícula de Deus, ela é poderosa demais. Imaginem só, mesmo sendo um pequeno fragmento de Deus, uma pequena porção, ela é poderosíssima. Deus, então, em sua infinita misericórdia, generosidade, amor, quis propiciar esta experiência a todos os seres, experienciando nos mundos físicos e espirituais, a fim de que cada parte sua pudesse se expandir, evoluir, crescer ainda mais. Deus é imutável. Deus é perfeição absoluta. Mesmo que o espírito mais evoluído de todos os universos alcance a perfeição mais absoluta, ele ainda não é perfeito como Deus, porque a perfeição de Deus, que é absoluta, ela é inatingível. Somente Deus, o Todo-Poderoso, possui a perfeição absoluta. Porém, espíritos de luz conseguem atingir dimensões diferentes de perfeição de forma muito elevada, tá? Se aproximando desta perfeição de Deus. Mas nenhum espírito conseguirá atingir a perfeição de Deus. Porém, um espírito pode atingir diferentes níveis de perfeição que se assemelhariam à perfeição de Deus, porque se aproximariam da perfeição de Deus. Mas somente Deus possui essa perfeição absoluta. Mas existem níveis altíssimos de perfeição em escalas diferentes, para vocês entenderem, tá bom? E Deus encarrega estes espíritos que possuem níveis de perfeições diferentes para vários cargos importantes nos universos, tá? Então existem espíritos com um nível elevadíssimo de perfeição que é considerado uma espécie de mini-deus, tá bom? Então existem espíritos evoluidíssimos nos universos com um nível de perfeição muito grande, que são incumbidos, autorizados por Deus para trabalhos importantíssimos, tá? Então Deus, o Todo-Poderoso, permite, autoriza e concede a estes espíritos de uma elevada perfeição a administrarem, governarem vários tipos de trabalhos importantes neste universo, né? Governando não somente planetas, mas também sistemas solares, constelações, galáxias e outros universos, tá bom? Bom, então, vejam bem, um espírito ele pode evoluir tanto, né? O espírito ele consegue evoluir
de forma indelével, ou seja, imorredora, infinita, até atingir níveis diferentes de perfeição. Como eu disse para vocês, um espírito ele pode atingir níveis diferentes de perfeição de forma infinita, mas jamais atingirá a perfeição de Deus, porque somente Deus, o único, o absoluto, o único Deus Todo-Poderoso, possui a perfeição absoluta. Mas é possível que espíritos atinjam diferentes níveis de perfeições, tá bom? Então, vejam bem que um espírito ele consegue galgar dimensões elevadíssimas e atingir níveis diferentes de perfeição, chegando a assumir trabalhos autorizados por Deus importantíssimos, governando muitos universos. Então, é algo assim inimaginável e incompreensível para nós, que estamos aqui encarnados no esquecimento, tá bom? Mas existem universos incompreensíveis para a mente humana, tá? Existem seres de outros universos que vestem roupagens diferentes da nossa, que as pessoas não acreditariam. Existem muitos filmes de ficção científica, filmes de fantasia, retratando personagens que realmente foram inspirados em outros seres de outros universos, tá? Então, assim, existem, por exemplo, muitos seres em vários outros planetas, em outros universos, né? Que se assemelham muito e são idênticos aos personagens retratados nos filmes aqui do nosso planeta, tá? Então, muitos diretores, produtores, escritores, roteiristas, atores, enfim, muitos profissionais de Hollywood, de filmes, minisséries, seriados ou telenovelas, né? Muitos deles já foram intuídos, inspirados e até desdobrados durante o sono pela equipe espiritual, a fim de trazerem esta realidade espiritual para as telas do cinema ou da televisão, tá? O objetivo é mostrar para todos que existe uma outra realidade, outras formas de vida, outros planetas, outros universos, né? Precisamos expandir a nossa consciência e despertar espiritualmente, tá? Sem preconceito, sem discriminação alguma. Porque aquele que tem preconceito, aquele que tem discriminação com qualquer tipo de ser diferente, né, impossibilita um contato, né, com um ser diferente de um outro planeta, por causa de sua visão extremamente estreita, preconceituosa e discriminalista, certo? Então, pessoas que ainda são preconceituosas, né, racistas, carregam a discriminação dentro de si, né, impossibilitam um contato com um ser de um outro planeta que está vestindo uma outra roupagem, ou seja, tem um corpo físico totalmente diferente, né? Se o ser humano ainda é racista, preconceituoso e discriminatório, ou seja, se existem muitos seres humanos que não toleram a cor de pele diferente, ou a religião diferente, sexualidade diferente, enfim, se isso aqui ainda existe, como seria o comportamento de um ser humano preconceituoso e racista quando ele se defrontasse com um ser diferente de um outro planeta, caracterizado, por exemplo, de uma outra tonalidade ou cor de pele, altura, tamanho diferentes, podendo ser muito alto ou muito baixo, tendo pelos ou não, possuindo características
muito diferentes do ser humano aqui do planeta Terra, como é que seria o comportamento deste ser humano preconceituoso, né, e racista? Será que ele aceitaria? Será que ele teria medo, repulsa? Entendem? E isso é só um exemplo, porque existem muitos seres de outros planetas que possuem características muito diferentes. Então, só conseguirá realmente aqueles que não tiverem preconceito algum, nenhum tipo de discriminação, racismo para com seres diferentes, tá? Somente aqueles que forem destituídos de preconceito, racismo, discriminação, conseguirão, de uma forma mais fácil, contato com estes seres extraterrestres ou alienígenas, né? Que estão manifestando, né, a sua essência divina em outros corpos diferentes, vestindo roupagens diferentes, tá? Porque o corpo é só uma carapaça, o corpo físico é apenas um invólucro carnal ou físico. E muitos seres já são extremamente sutis, né? Não tem nem corpo físico, o corpo é mais etéreo. Então, é uma forma que Deus tem para trabalhar a multidiversidade, né? Multipluralidade, a multidimensionalidade de todas as coisas, né? Não podemos jamais ter preconceito, racismo, discriminação com nada, porque Deus, que é o arquiteto de todos os universos, sempre há de criar coisas diferentes. Como existem espécies de flores diferentes, como existem espécies de plantas diferentes, existem também espécies e raças de seres vivos diferentes, assim como existem seres seres humanos diferentes, né, em suas raças, existem também, né, seres extraterrestres de raças diferentes. Isso é normal. Esta é a beleza da diversidade da criação divina. Só enxerga a beleza desta multipluralidade de coisas diferentes quem está realmente conectado com Deus, quem tem amor a Deus, ao seu semelhante e a si mesmo. Quem está conectado com Deus verdadeiramente vai se conectar com tudo, sem preconceito, sem discriminação, sem racismo. Somente aqueles que estiverem verdadeiramente conectados com Deus acabarão se conectando com o todo, sem preconceito, discriminação, racismo. Ou seja, nós, sendo fractais de Deus, acabamos nos conectando com todos os fractais de Deus. Nos conectando com todos os fractais de Deus, acabamos nos conectando conosco mesmo e com Deus, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, nós somos fractais de Deus, porque a mônada, ou seja, a centelha divina ou o átomo divino ou a partícula divina, representada como o eu sou, ou o nosso eu sou superior e divino, né? Ele se fragmenta, porque a mônada, que é uma porção, é um fragmento, é um fractal, ou uma extensão de Deus, ela pode se fragmentar ou se fractalizar em diferentes extensões, porções, né, constituindo-se em super-almas. E estas super-almas podem também sofrer algumas fractalizações, fragmentações ou extensões, né, caracterizando então
estes fractais das super-almas, que também foram fractalizadas, tá, pela mônada. Enfim, como esta partícula divina de Deus é muito forte, é poderosa, é incompreensível, porque é algo que vem da fonte, tem uma energia poderosíssima e incompreensível para todos nós, ela precisa ser fragmentada dependendo da condição e do nível espiritual daquele ser. Porque não existe uma regra, uma receita que seja igual para todos. Porque existem espíritos sendo criados, né? Existem espíritos que já estão há bilhões de anos fazendo o seu trabalho evolutivo, tá? Então, existe um planejamento divino para cada espírito, certo? Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. A lei é igual para todos, tá? Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos os espíritos partem do mesmo princípio ou ponto de partida, porque essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus é igual para todos. A lei é igual para todos. Então, existem espíritos mais jovens e espíritos mais antigos. A fractalização, ela pode ocorrer de forma diferente para um espírito jovem e para um espírito mais antigo. Porque aquele espírito mais antigo, ele tem mais tempo de história. Ou seja, aquele espírito mais antigo tem mais vivência, reencarnou mais vezes, adquiriu mais bagagem. E aquele espírito mais jovem reencarnou menos vezes. Então, assim, tem uma diferenciação aí, tá bom? A mônada, ela é subentendida como a centelha divina, o átomo divino, ou a partícula de Deus, tá? Então, a mônada, tá? A mônada seria a centelha divina, ou o átomo divino, ou a partícula de Deus, tá bom? Que é subentendida como o nosso eu sou. Seria a consciência de Deus, a consciência divina em nós, em nosso espírito, tá? Como a mônada, ela é muito poderosa, ela poderia desintegrar um corpo físico, porque a energia é muito forte, tá? Dependendo também da constituição do corpo físico, né? Dependendo da constituição do corpo físico, né? Porque existem espíritos mais jovens e espíritos mais antigos. Porém, a fim de que a mônada não desintegre aquele corpo físico, ela passa por um processo de fragmentação ou fractalização, tá? E ela é subdividida em várias super-almas, e estas super-almas também são subdivididas em alguns fractais. Então, a mônada, ela se fractaliza em 12 super-almas, e estas 12 super-almas também se fractalizam, cada uma delas em 12, gerando 144 fractais. Tá bom? Só que eu penso o seguinte, eu não acho que este seja um número exato,
eu não acredito que seja somente isto. Por exemplo, eu não limito o trabalho de Deus. Nós não podemos limitar a obra de Deus, nós não podemos limitar Deus, nós não podemos limitar uma obra de Deus. Então, eu acredito que tem muito mais. Eu acredito que este número seja um número simbólico. Um número metafórico, simbólico, cabalístico. Entendem? É como os 144 mil, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas os 144 mil seria a quantidade de pétalas de nossos chakras, dos nossos centros de força. Nós temos vários centros de força, conhecidos como chakras. Cada chakra possui uma quantidade de pétalas. Se formos somar a quantidade de todas as pétalas de cada chakra, inclusive do coronário, a soma total resultaria em 144 mil. Então, vejam bem, existem números que são simbólicos, tá? São números cabalísticos, como o número 7, tá? O número 7 representa um ciclo, um estágio perfeito, né? O início, o fim, a perfeição, né? São números que simbolizam algo, como se fosse algo cabalístico, tá bom? O número da perfeição, o número do ciclo completo, né? Assim como o 8 também, se nós formos deitá-lo, representa o infinito. Enfim, os números possuem seus significados, tá? Mas são significados muito profundos que devemos subentender de uma outra forma, mais metafórica, tá bom? Então eu acredito que não exista somente, por exemplo, 12 super almas e dentro de cada super alma mais 12 fractais. Eu apenas entendo que este é um número, um exemplo, uma referência para que possamos entender melhor sobre este assunto. Então, meus amados irmãos, meus amados amigos, em um dos vídeos anteriores a este, eu tinha dito que nós buscamos referências, né? Referências são modelos, formas de raciocinarmos, né? São pequenos caminhos, exemplos, como disse, modelos, né? Algumas categorizações, classificações, né? Referências precisam ser utilizadas por nós para que possamos compreender, entender e chegar a uma conclusão de algo. Por quê? Para entendermos algo que nós não conseguimos entender, precisamos usar algumas referências. Estamos encarnados no esquecimento, mas nós somos auxiliados por Deus e pela espiritualidade da luz através de vários ensinamentos, revelações, informações, né? E a gente vai entendendo aos poucos, de acordo com a nossa mente. Porque a nossa mente física, carnal, ela ainda é limitada. Nós imaginamos somente aquilo que conseguimos imaginar. Aquilo que é o inimaginável, a mente não consegue conceber. Então, precisamos usar algumas referências para tentar entender, compreender e explicar algo. Então, neste momento, estou usando uma referência para tentar explicar algo, né? Então, assim, este é o meu ponto de vista, tá bom? Eu acredito que a mônada, que é uma porção, um fragmento, um fractal ou uma extensão, uma continuidade de Deus, ela precisou também se fragmentar, se fractalizar para produzir, criar outras
fractalizações ou fragmentos, porções, como as superalmas, e, consequentemente, estas superalmas também se fractalizaram, se subdividiram, se estenderam, criaram porções, fragmentos, gerando outros fractais. Tá? O termo fractal ele pode significar muitas coisas. Tá? Existe um embate, uma discussão, uma briga para explicar este termo. Né? Muitos vêm com explicações, justificativas, argumentos para esclarecer o significado desta palavra, né? Fractais. Na minha opinião, na minha modesta opinião, naquilo que eu acredito, naquilo que eu sei, que eu estudei, fractais significam muitas coisas. Por exemplo, existem fractais de alma. Né? O que são fractais de alma? Por exemplo, fractais de alma podem significar emoções ou sentimentos enraizados na própria alma. Por exemplo, experiências que aquela alma teve no decorrer de sua existência vão se somando, vão se interiorizando, né? Vão registrando e se tornam fractais de alma. Então, por exemplo, um trauma, uma sequela, uma experiência, pode ser positiva ou negativa, né? Associada às emoções, os sentimentos, são registrados no espírito como fractais de alma. Então, em algum momento de nossas vidas, podemos acessar estas lembranças, né? E no decorrer desta encarnação, a pessoa vai passando por diferentes estágios de transformação. Por exemplo, numa mesma encarnação, a pessoa pode passar por várias experiências significativas, podendo ser positivas ou negativas. E estes registros, estas experiências, né, de acordo com a jornada e trajetória de cada um, são arquivadas, registradas na alma daquele ser como fractais. Entendem? Então, assim, pode ocorrer que numa encarnação, este mesmo ser, né, este espírito encarnado, né, o indivíduo, a pessoa, possa assumir personalidades diferentes, de acordo com o seu estágio de experiência aqui no planeta. Então, muitas pessoas acabam adquirindo personalidades diferentes ou mudando a sua personalidade de acordo com cada experiência, podendo ser negativa ou positiva, criando fractais de almas. Tá? Ou seja, as pessoas passam por experiências dolorosas, fazendo com que estas pessoas se modifiquem, ou elas passam por experiências agradáveis, se transformando também para melhor, né? Adquirindo uma personalidade diferente, entende? Então, assim, de acordo com as experiências dolorosas, tristes ou agradáveis e felizes, as pessoas se modificam, se tornam pessoas diferentes, assumindo uma personalidade diferente, gerando um fractal, um fragmento dessa alma encarnada. Ou seja, dependendo do indivíduo, cada indivíduo experiencia algo diferente. Não é uma regra, cada um é cada um. Mas pode acontecer de um ser encarnado, tá, possuir mais fractais de alma do que outros, ou menos. Entendem? Então, existem inclusive tratamentos para resgatar estes fractais de alma, superando as emoções negativas, ou seja, com um tratamento adequado com um profissional ou terapeuta, a pessoa consegue resgatar muitos fractais
de alma da própria encarnação, eliminando a emoção negativa destes traumas e sequelas. Tá? É uma forma de resgatar fractais de alma, ou seja, da própria encarnação. Este é um exemplo de fractais de alma. Agora, existem outros tipos de fractais. Existem fractais de espírito. Né? Quando um espírito é criado a partir de um outro espírito, aí já é um fractal de espírito. Né? Ou seja, quando um ser espiritual nasce de outro ser espiritual, é um fractal de espírito. Ou seja, aquele ser espiritual foi criado a partir do próprio espírito daquele mesmo ser. Tá? Então, um espírito que tem autoridade por Deus para criar espíritos, pode criar espíritos a partir de seu próprio espírito. No caso, Jesus, Sananda ou Yeshua, tá? Jesus, ele cria espíritos e ele pode criar espíritos a partir de seu próprio espírito. Quer ver um exemplo? Um caso? O primogênito de Jesus, o primeiro espírito criado por Jesus a partir de seu próprio espírito, foi o Pedro Augusto, seu primogênito. Fractal dele chama a gêmea dele. Tá? Então, fractal de espírito também significa isto. Tá? É uma outra explicação, outro conceito. Tá? Fractal de espírito. Quando um outro espírito é criado a partir daquele mesmo espírito. Ou seja, aquele espírito ele nasce de dentro do outro espírito. Uma coisa linda, né? Um outro espírito nasce de dentro do outro espírito. Né? Então, existem fractais de espíritos. Existem também nossos fractais de espírito, que podem também significar nossas personalidades de vidas passadas. Por exemplo, nós sabemos que o nosso espírito é um só, né? O espírito é um só. Nós temos um espírito, tá? Nós temos uma mônada, uma centelha divina, um átomo divino, uma partícula divina, a mônada de Deus. Nós temos um espírito. E este nosso espírito, ele pode se subdividir em super almas e fractais. Ok. E nós sabemos que o nosso espírito reencarna, tá? Teve várias reencarnações. Então, o nosso espírito, ele pode reencarnar não somente neste planeta, mas em outros planetas, em outros universos, correto? Então, nós sabemos que as reencarnações do espírito são fractais do próprio espírito. Ou seja, todas as reencarnações são personalidades diferentes daquele espírito, tá? Ou seja, todas as reencarnações de um mesmo espírito são manifestadas por consciências diferentes que assumiram corpos físicos diferentes, caracterizando-se em fractais, tá? Então, todas as reencarnações de um mesmo espírito são manifestadas por consciências diferentes, porque estas consciências diferentes assumiram corpos físicos diferentes, identidades diferentes, personalidades diferentes, e estas personalidades diferentes, manifestadas em corpos físicos diferentes, se caracterizam em fractais do mesmo espírito. Então, fractais de um mesmo espírito se refere às reencarnações, às personalidades diferentes, consciências diferentes, fractais de um mesmo espírito. Porque quando um espírito reencarna em um corpo físico diferente,
ele possui uma consciência diferente. A personalidade é diferente, o corpo físico é diferente. É um fractal diferente do mesmo espírito. Então, aquela encarnação diferente daquele espírito que foi programada em um planeta qualquer, enfim, aquela reencarnação nova daquele espírito foi programada em um corpo físico diferente. E aquele corpo físico diferente vai manifestar uma consciência diferente e assumir uma personalidade diferente, gerando um fractal diferente deste mesmo espírito. Então, o nosso espírito possui muitos fractais. Então, as nossas reencarnações são as nossas outras personalidades, nossos outros fractais, nossas outras consciências. Então, o mesmo espírito possui muitas personalidades, muitas consciências, muitos fractais. Entendem? Eu tinha trazido um exemplo de um bolo, mas o bolo é somente um exemplo, tá? Porque a evolução é infinita. Não podemos limitar o nosso espírito a um bolo, certo? Porque o espírito evolui de forma infinita e os fractais também são infinitos. Não dá para limitar, né, a evolução de um espírito e não podemos limitar a quantidade de fractais. Mas o bolo é somente um exemplo mais fácil para entender. Eu usei a imagem do bolo apenas para exemplificar, para facilitar a compreensão, mas não se apeguem ao bolo, porque o espírito evolui de forma infinita e o número de fractais de um espírito também é infinito, tá bom? Mas o termo fractal, ele pode significar muitas coisas, tá? Fractal pode significar divisão, porção, fragmento, continuidade, extensão, divisão, multiplicação. Fractais significam muitas coisas. Não limitem o termo fractais, porque fractais tem um significado abrangente, multidimensional. Tá? Fractais tem um termo muito amplo. Pode significar, né, fractais pode significar porção, fragmento, subdivisão, multiplicação, continuidade, extensão, ramificação. Né? Quer ver um exemplo? Muito simples, o nosso corpo humano. Se vocês olharem, por exemplo, para o nosso corpo humano, para o nosso corpo físico e biológico, vocês vão notar que o sistema sanguíneo, né, o arterial e o venoso, possuem várias ramificações, como fractais. O sistema linfático também possui várias ramificações, como fractais. O sistema nervoso possui também muitas ramificações semelhantes aos fractais. Inclusive, a parede brônquica, os pulmões, os alvéolos, né? Existem os bronquíolos, tá? Os brônquios, os bronquíolos, os bronquíolos primários, secundários, terciários, alvéolos. Existem as células, né? Olhem para as células do nosso corpo humano. São multiplicações, extensões, são fractais. Isso é somente no corpo humano, somente no nosso corpo humano. Agora imagine o universo. Olhem para as constelações, nebulosas, galáxias, buracos negros, universos dentro de outros universos. Né? Por exemplo, o nosso universo é conhecido como Nébadon, tá? O nosso universo, onde nós estamos, é conhecido como Nébadon. O universo de Nébadon, que é infinito, está dentro de um super-universo conhecido como Orvonton.
Então, Nebadon e outros trilhões de universos diferentes, todos eles estão dentro de um superuniverso conhecido como Orvonton. Orvonton, mais outros 6 superuniversos, estão também no entorno de um universo central, conhecido como Ravonna, ou Ilha do Paraíso. Tá? Então, assim, existem 7 superuniversos. Tá? Cada um desses superuniversos abriga trilhões de outros universos. Então, existem trilhões, zilhões de universos dentro de um superuniverso. E o nosso universo, conhecido como Nebadon, está dentro de um superuniverso conhecido como Orvonton. Tá? Todos estes 7 superuniversos estão ao redor de um universo central. Seria uma partícula de Deus, uma porção. Seria um fragmento de Deus, este universo central, poderosíssimo, que governa, administra, controla todos estes superuniversos e os outros universos. Né? Mas este universo central, conhecido como Ravonna, Ilha do Paraíso, e os 7 superuniversos que ficam no entorno, todos eles estão numa pequena bolha. E existem outras bolhas que se perpetuam como fractais nos universos. Existem outros superuniversos, outros universos centrais, numa cápsula, numa bolha, que juntos se perpetuam como fractais nos universos. E existem outros ultra-universos inimagináveis e incompreensíveis para nós, que se perpetuam como fractais nos universos. Então, o universo ele tem um padrão de movimento. Né? O universo tem um padrão muito semelhante a um fractal. Vocês veem pela forma em espiral. Por exemplo, as galáxias têm uma forma em espiral. O universo central também tem a forma de uma espiral. Tá? A nossa mônada tem a forma de uma espiral. O movimento do nosso planeta Terra, ele gira em forma de uma espiral. Tá? Assim como outros planetas giram de forma cíclica no movimento em espiral. Assim como os chakras, os nossos centros de força, eles giram em espiral. Tá? O fluido cósmico universal que entra pelo nosso chakra coronário, ele também entra em espiral, assim como a energia Kundalini pela sola dos nossos pés também entram em forma de espiral. E tem outros exemplos. O ciclone, o tornado, o furacão, que tem a forma de uma espiral, assim como o caracol, o caramujo, aquela água que escorre pelo ralo em forma de espiral, o movimento dos girassóis em forma de espiral, o movimento em centrífuga ou centrípeta, que é em forma de espiral, né? Essa forma aqui, ó, do yin e do yang, né? Essas duas forças dualísticas em forma de espiral, né? Uma complementando a outra, vocês veem que o movimento cíclico em espiral é um movimento do universo. É um movimento que comanda e controla o universo, né? A energia, ela flui de forma circular em espiral, né? Então, existem muitos outros exemplos para nós citarmos aqui sobre energia que possuem um movimento em espiral, que é um padrão de movimento, né, que está em praticamente tudo. Nós começamos a entender, né, que a vida é um ciclo, né? A nossa vida é um ciclo, o universo está sempre em constante movimento. Tá? Assim como os fractais que se perpetuam, estabelecem, geram
certos padrões de movimentos. Então existem níveis, gradientes, escalas padronizadas neste universo. Não sei se vocês conhecem um termo conhecido como geometria sagrada, né? No universo existe um padrão de movimento que gera, simboliza esta geometria sagrada, tá? E também existe uma teoria que ficou muito conhecida entre nós, que é a teoria de Fibonacci. Teoria de Fibonacci, que explica, né, este padrão de movimento em espiral, seguindo então um cálculo matemático perfeito que se perpetua dependendo, né, do nível daquela escala, daquele gradiente, ele vai aumentando e se perpetuando. Se vocês olharem para a natureza, vocês perceberão que, por exemplo, as árvores, elas se ramificam como verdadeiros fractais, né? Nós podemos olhar para o tronco de uma árvore e quando começa a se ramificar para os galhos, podemos perceber que os galhos são uma ramificação do tronco de uma árvore e elas vão se perpetuando como verdadeiros fractais. Então, os galhos e os ramos de uma árvore são fractais do próprio tronco. E as raízes desta árvore também se ramificam, se fractalizam. Então, vejam bem, esta energia da criação, ela fractaliza, ela dá sequência, continuidade, extensão, ela pode se fragmentar, se fractalizar, tá? A energia da fonte criadora de Deus pode se fractalizar, se fragmentar, se estender, se subdividir, se multiplicar. Ela pode, de várias formas, se adaptar e, em alguns momentos, se subdividir ou se multiplicar, em outros momentos, se ramificar, se fractalizar, dar sequência, continuidade ou se estender. Depende de um cálculo divino, de uma engenharia divina, depende muito do planejamento divino para cada situação, porque a energia de Deus tem um princípio inteligente, incompreensível para nós. Vocês sabem que existem outras versões de nós mesmos em outros universos. Nós temos fractais evoluindo em outras partes. Então, nossos fractais, eles precisam evoluir em outros mundos. Pode ser, tá? Eu entendo desta forma, tá bom? Se eu estiver errado, se eu estiver equivocado, se eu me enganar, peço que me perdoem, peço desculpas, mas eu entendo, eu compreendo desta forma. Intuitivamente, eu sinto que os fractais de nosso espírito, eles podem evoluir não somente neste mundo, neste planeta Terra, mas em outros mundos, em outros planetas, em outras dimensões, em outros planos, não somente físico, mas espirituais, tá? Nossos fractais de espírito, eles podem estar evoluindo neste momento em outros lugares, em outros planetas, em outras dimensões espirituais ou planos extrafísicos. Existem outras versões de nós evoluindo, tanto neste planeta como em outros planetas ou dimensões. Quando nossas partes, nossos fractais, atingirem níveis satisfatórios de evolução, chegará o momento em que os nossos fractais vão se fundir, retornando à mônada. Então, existirá um momento maravilhoso onde os nossos fractais de espírito atingirão um potencial de evolução condizente, fazendo com que estes fractais se juntem, se fundam, formando um só corpo,
se reintegrando à mônada. Entendem? Então, pode ser que o nosso espírito possa se subdividir em uma encarnação. Jesus, Yeshua, Sananda, o nosso grande mestre, governador deste nosso planeta, já se subdividiu em uma encarnação em vários corpos físicos diferentes. Assim como Pedro Augusto já se subdividiu também em uma mesma encarnação em vários corpos físicos diferentes. Tá? Eu pego e cito estes dois exemplos porque a espiritualidade da luz trouxe esta revelação sobre Jesus e sobre o Pedro Augusto. Tá bom? Trago estes dois exemplos porque a espiritualidade da luz já revelou sobre esta possibilidade. Tanto Jesus como Pedro Augusto conseguiram, em uma de suas encarnações, se subdividirem em lugares diferentes, ao mesmo tempo, na mesma encarnação, em corpos diferentes. Isto é possível. Isto é possível. Existem espíritos com esta condição, com esta capacidade. Tanto Jesus como Pedro Augusto e outros espíritos de luz mais iluminados, mais elevados, conseguem atingir esta capacidade e esta condição, tá bom? Existem espíritos que conseguem e podem se subdividir. Existem espíritos que conseguem fazer isso sozinhos, tá? Existem espíritos que podem e conseguem fazer isto sozinhos, ou seja, planejar, fazer, realizar de forma independente, e existem aqueles que precisam do concurso destes bons espíritos. Existem espíritos que precisam desta intervenção, da ajuda destes espíritos da luz, para que se consiga, então, se subdividir. Depende da condição espiritual, do nível evolutivo, né, do espírito. Depende de cada espírito, porque existem espíritos que já alcançaram um nível de evolução muito elevado. Eles conseguem atingir esta capacidade e fazer este trabalho. Porque quando um espírito se subdivide, ele consegue evoluir de uma forma muito mais rápida e efetiva. Ainda é incompreensível para a grande maioria. A grande maioria ainda não consegue conceber, imaginar e compreender, mas é possível que um espírito consiga se subdividir em vários corpos físicos diferentes, numa mesma encarnação, tá? Encarnando em lugares diferentes, em corpos físicos diferentes, em fractais diferentes. Então, um espírito pode se subdividir em fractais diferentes, numa mesma encarnação. Ou seja, um espírito, numa mesma encarnação, se subdivide em fractais diferentes, ou seja, em lugares diferentes, assumindo corpos físicos, consciências diferentes. Tá bom? Isso é possível de acontecer, tá bom? Espíritos já com uma elevação muito grande, né? Espíritos de luz mais elevados, né? Em dimensões mais superiores, conseguem atingir esta condição, este nível, podem fazer este trabalho e é realmente possível, tá? Reitero aqui, ressalto aqui, não são todos, mas é possível que todos os espíritos atinjam esta condição. É possível que todos os espíritos atinjam esta condição, mas nem todos ainda conseguem, estão em condições e aptos, mas é possível que isto aconteça para todos, tá bom? Vai depender do nível evolutivo do espírito, da condição, do preparo, tá? E além de existirem outras versões de nós mesmos, fractais em outras dimensões, podemos também nos depararmos com a nossa outra versão neste mundo. Podemos nos deparar com nosso outro fractal encarnado neste mundo, neste planeta,
E, surpreendentemente, podemos nos deparar com o nosso outro fractal numa mesma família, no mesmo planeta, no mesmo país, no mesmo bairro, na mesma cidade, entre amigos, parentes ou familiares. É possível? Eu acredito que sim, eu acredito que seja possível. Eu acredito que tudo tem um propósito, todo planejamento tem um motivo, tem a sua finalidade. Eu acredito que seja possível que um outro fractal de nosso próprio espírito possa estar muito próximos de nós, seja na família, entre amigos, ou simplesmente no mesmo país, no mesmo planeta, evoluindo a sua maneira, de uma forma diferente, porque cada fractal tem uma missão diferente. Cada fractal precisa evoluir, atingir seu nível evolutivo, cumprir a sua missão. Desta forma, o espírito evolui de maneira mais rápida e efetiva. Então, os fractais precisam evoluir para que aquele espírito, a mônada, experiencie a sua expansão, o seu desenvolvimento, para que ele também progrida de forma mais rápida, né? Então, fractais têm uma significação muito ampla e abrangente, né? Bom, novamente, esta contribuição que eu estou ofertando é minha forma de entender, compreender. Estou tentando contribuir da melhor forma. Eu posso estar enganado, equivocado. Se eu estiver errado, me perdoem. Busquem mais fontes, busquem outras informações. Mas de forma intuitiva é o que eu sinto, é o que eu vejo, tá? Eu tive algumas experiências neste sentido, tá? Estou trazendo algumas explicações sobre os fractais para vocês, porque eu tive experiência neste assunto. Só um minutinho. Opa! Retornando aqui, então, ao nosso vídeo. Tentarei preparar, então, no próximo vídeo, esta explicação sobre este tema, sobre este assunto, de acordo com as minhas próprias experiências, tá? Tentarei trazer aqui, elucidar, então, este assunto que é abrangente. Como eu disse para vocês, foi abordado um tema de acordo com as minhas vivências também, tá? Já verifiquei que isso é possível de se acontecer, tá? Ou seja, em uma encarnação, um espírito se subdividir em mais de um corpo, sendo que um outro fractal daquele outro espírito, ele vivencia, experiencia aquela trajetória, aquela jornada na mesma encarnação com uma outra missão. E isso ocorreu comigo, tá bom? Então é isto. Gratidão imensa a todos vocês. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. Gratidão imensa a todos vocês que acompanham o nosso canal. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.